Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bom carnaval. E eu me chamo André, tá certo? Vulgo Dogueira. E dessa vez eu vou reagir a um vídeo que eu já estava querendo reagir faz muito tempo, que fala sobre um mangá que é um mangá um pouco esquisito. Eu gosto de mangás esquisitos, assim, perturbadores, que fazem você refletir sobre a sua vida, né, durante a leitura. E esse mangá é o Homúnculos. Homúnculos é um mangá que ele fala sobre traumas, sobre máscaras, sobre psicologia e é um mangá muito bom. Vai ser apresentado aí pelo canal do Daniel Moraes, tá certo? Eu espero que vocês vão aí no canal do Daniel Moraes para entenderem mais, para curtirem o vídeo original e eu vou estar reagindo. E basicamente vocês vão entender mais sobre esse mangá Homúnculos, que eu já estava querendo recomendar a todo mundo aí do meu canal já faz uma cota, tá certo? Eu vou dar play aqui e conforme o Daniel vai falando, eu vou pausar e dando os meus comentários. Homúnculos é uma daquelas obras que você começa entendendo tudo e curtindo a experiência, mas que no fim não faz a menor ideia de como chegou até ali ou o que aquilo tudo significa. E esse foi com certeza um dos mangás mais pedidos aqui no canal, e hoje o dia finalmente chegou. Está na hora de falarmos dessa obra bizarra e estranha que vai mudar completamente a sua percepção da realidade. Começando do início. Então, basicamente, esse mangá, antes da gente começar, ele mudou minha vida. Eu acho que ele vai mudar a vida de vocês também, se vocês pararem para analisar assim o conteúdo. E vamos lá. Em Homúnculos acompanhamos a história de Nakoshi, um homem de meia idade preso entre dois mundos completamente diferentes. Isso porque ele começa a obra morando no seu próprio carro, entre um luxuoso hotel e um parque repleto de moradores de rua. Ao que tudo indica, Nakoshi era um banqueiro muito bem sucedido, mas que por alguma razão perdeu tudo. Todo o status. Então, o protagonista do mangá é o Nakoshi. Como o Daniel falou, é um cara que é como se fosse um mendigo, né? Um fracassado, um cara que vive no seu próprio carro. E esse personagem, assim, ele carrega um trauma muito grande que ao decorrer do vídeo, acredito que o Daniel vai falar mais, mas basicamente esse personagem, ele tá numa fase da sua vida que ele topa qualquer coisa, assim, que ele desistiu assim da vida, que ele não vê mais sentido em nada. E por isso que ele mora no seu próprio carro, que ele só conversa com mendigos. E tudo isso tem um porquê. Luxo, fama, riqueza e até mesmo a sua dignidade se foi, a ponto de ser forçado a morar dentro de um carro minúsculo e usar o banheiro público para suas necessidades. Mas, apesar disso tudo, Nakoshi se recusava a aceitar a sua nova condição como um sem-teto. Ele frequentava a roda de conversa dos moradores de rua, comia e bebia com eles, mas sempre indo embora pro seu carro quando tudo acabava, agindo como se tudo aquilo não fizesse parte de quem ele realmente era. E aqui vemos uma coisa muito interessante sobre esses moradores de rua. Todos são homens de meia idade ou idosos, pessoas que reclamam constantemente da ingratidão do seu país. E você parar pra analisar assim, nesse começo do mangá do Homúnculos, é um mangá sobre depressão, sobre pessoas assim mais velhas que perderam o sentido assim da vida. E geralmente essas pessoas assim, mendigos, né, pessoas frustradas, elas carregam assim um certo peso na sua personalidade, né? Um, algumas decisões assim que elas carregaram ao longo da vida para chegar nesse ponto, né, de virar mendigo, de morar no seu próprio carro e etc. E em Homúnculos isso daí tem um certo papel, né? Eu acredito que o objetivo do mangá é falar sobre máscaras, sobre traumas, sobre as coisas que você carrega dentro de você que você não consegue exteriorizar, né? Mas isso está evidente na sua personalidade e todo mundo percebe, né? Todo mundo, quando olha uma pessoa assim, depressiva, assim, mais velha, vê a frustração, né?
mesmo depois de terem dado a própria vida para construir aquela grande nação, estavam agora renegados aos restos da sociedade, sem apoio nem sequer dignidade. E isso é um problema real no Japão, onde o sistema de pensões é bastante precário, o que leva a inúmeros idosos trabalharem até quase morrerem para simplesmente não passarem fome, justamente as pessoas que construíram o país. E é nesse contexto que Nakoshi se encontra completamente perdido, sem dinheiro para absolutamente nada. E então o segundo personagem mais importante da obra entra em cena. O seu nome é Ito Manabo, um jovem rico e muito estiloso de 22 anos que também era um estudante de medicina. Ele aborda nosso protagonista depois de o espionar por algum tempo, e a sua proposta é bastante simples. Ele pagaria 700 mil. Então, basicamente, o outro personagem, o Ito, né? É um playboy, velho. Um cara que já tem tudo na vida e não vê mais sentido em nada. Tá no tédio. E gosta de ficar fazendo joguinhos, assim, com as pessoas que estão num patamar meio que inferior ao dele, né? A gente viu esse caso aí do cachorro orelha, de como essa galera, assim, que é riquinha, entre aspas, acaba tendo que inventar assim, brincadeiras, jogos, é, meio que gosta de manipular as outras pessoas assim para se divertir. E é isso que o Ito vai fazer. O Ito ele vai fazer uma proposta para o Nakoshi, oferecendo uma boa grana, assim, uns 10 mil, 20 mil reais, para que ele faça um experimento junto com ele, né, um experimento científico. E é aí que vai começar a história, o plot de Homúnculos. Ienes para fazer um procedimento conhecido como trepanação em Nakoshi. Mas calma que não é nada do que você tá pensando. Ah, bom. Imagina criar e editar Eita, vídeos muito da hora, sem perder Foda. horas na frente do computador e sem precisar saber de nada de edição. Trepanação é basicamente abrir um buraco no crânio da pessoa com diversas intenções, desde motivações científicas, como de remover a pressão do crânio, ou até místicas, como remover fantasmas e espíritos malignos. E detalhe, esses dois tipos de justificativas foram de fato utilizados na vida real. Agora imagina a cena, você tá lá no seu carro tranquilinho, e aí um maluco assim bate no seu vidro e pergunta: opa, posso fazer um buraco no seu crânio? Nesse momento, Nakoshi é o cidadão mais sensato. Então, basicamente o Ito ele faz essa proposta aí pro Nakoshi de furar a cabeça dele com uma furadeira e ele fala pro Nakoshi que ele vai pagar uma boa grana e esse processo ele é seguro. Mesmo que pareça assim esquisito, não vai mudar nada, ele só vai ter um buraco dentro da cabeça dele e o Ito ele vai ficar vigiando o Nakoshi para ver se esse buraco ele surtiu algum efeito, né? E curioso que essa trepanação, né, esse buraco que o Ito vai fazer com a furadeira no Nakoshi, isso realmente existe na vida real, né? Tem pessoas que acreditam que se você fazer um furo na sua cabeça, realmente vai causar algum tipo de iluminação espiritual. Essa parada não é só ficção, assim, viagem do autor, né? Isso realmente existe, assim, existe essa teoria. Desse mangá todo e manda logo um belo de um não, o que poderia acabar a história ali mesmo e já subir os créditos. Mas o nosso ilustre Ito não desistiria tão fácil, e por isso ele vai atrás do terceiro personagem, que vimos desde o início que o Nakoshi é completamente fissurado. O seu carro. Sim, Nakoshi tem uma relação estranhamente próxima com seu carro. Ele abraça o carro, sente, cheira, faz tudo com o carro. Para ele, aquele carro velho significava muito mais do que apenas um lugar para dormir aquecido. O carro era como a sua cápsula de segurança, o último lugar em que ele poderia se refugiar entre os dois mundos que tentavam o esmagar. Enquanto ele estivesse no seu carro, ele não era um banqueiro nem um sem-teto, era apenas ele mesmo, Nakoshi. E justamente por isso, Essa questão do carro, o Nakoshi, ele foge assim da sociedade dentro do carro dele, né? E muitas pessoas assim, elas têm sei lá, um lugar de conforto para fugir da sociedade, né? Seja correndo, seja, sei lá, num quarto, seja na bebida, né? Geralmente as pessoas que têm traumas muito pesados, né? Elas têm um lugar de conforto, né? Um lugar que elas possam escapar, fugir. Isso pode ser videogame, bebida, um lugar de fato, né, físico, uma igreja, um canto que essas pessoas escapam assim da sua personalidade. o golpe seria tão duro quando o seu carro foi rebocado. Nakoshi já estava acostumado a sentir fome, frio, sede e viver naquela situação tão degradante. Mesmo tendo todas essas necessidades, ele não se sujeitou àquela loucura da trepanação. Mas no segundo em que o seu carro foi levado, ele mudou de ideia completamente. Ele correu até o Ito e aceitou a sua proposta. E é aí que essa história, até então normal, mudaria completamente. O momento em que ele passaria pelo procedimento mais controverso de todos. Ito Então, o Nakoshi, ele perdeu o carro dele e por causa da necessidade, ele aceitou assim essa proposta do Ito de fazer um furo na cabeça dele por experimentos científicos, né? E outro ponto que o autor deixa subentendido é que
as pessoas assim que têm uma classe mais baixa acabam se sujeitando a esses jogos de manipulações assim, esses joguinhos sociais, é, por dinheiro, né? Muitas pessoas que são mais pobres acabam se sujeitando a ricos playboys assim por grana, né? Não é difícil que as pessoas aceitariam assim coisas absurdas como doar sua própria pálpebra por dinheiro, né? E vários outros casos assim absurdos. Você sabe que com dinheiro no meio vai ter alguém que vai aceitar assim a proposta, né? Mesmo que ela seja absurda, né? Que não vai ler contrato, que isso é outro ponto assim, outra crítica do autor. Explica para Nakoshi que o seu objetivo é negar a existência de seres ou criaturas espirituais, e para isso ele precisava de alguém que supostamente os enxergasse, para que assim provasse pela ausência a inexistência desses seres. Meio confuso, eu sei, mas vai se acostumando que nesse mangá as coisas só pioram. Ito prepara Nakoshi para o procedimento levando para sua sala de cirurgia improvisada. Ele aplica anestesia e faz o furo na cabeça de Nakoshi. O procedimento inteiro leva cerca de 40 minutos e ocorre exatamente como planejado. Nos instantes seguintes da cirurgia, nada parece ter realmente mudado. Nakoshi não sente nada demais e parece ter ganho seu dinheiro fácil como havia pensado. Durante o tempo que ele ficou na sala de Ito, ele vê diversos artigos que registravam os resultados de experimentos muito semelhantes ao seu. Pessoas que após o procedimento não apresentaram mudanças e outros que apresentaram mudança de humor, neurose e até se suicidaram. Mas dentre todos, algumas raras exceções alegavam ter desenvolvido poderes telepáticos e espirituais, o que também os levou a serem internados por delírio psicótico, o que era uma péssima notícia para ele. Ao que tudo indicava, a melhor opção era o experimento simplesmente falhar, nenhum efeito ser percebido e sua vida seguir exatamente como era antes. Mas esse não era nem de longe o plano de Ito. Ele pretendia acompanhar o Nakoshi pelos próximos 10 dias para o expor aos mais diversos estímulos físicos e espirituais, para que assim os seus poderes se manifestassem de alguma forma. Ito então o leva até um túnel onde supostamente espíritos estavam se reunindo para ver o que ele sentia. E bom, nada. Nakoshi não sentia absolutamente. Então, a partir desse momento que o Nakoshi ele tem a cabeça furada, que ele passa por essa cirurgia, né, de trepanação, o mangá ele toma um rumo totalmente diferente, né? Ele começa a trabalhar loucura, né? À beira da loucura, assim, com a realidade, né? O que é que são coisas assim da minha mente e o que é que são coisas reais, né? E isso leva a um debate religioso, filosófico, né? O que é somente delírio e o que é uma perspectiva real de fato, né? E como é que a gente pode mensurar essa perspectiva, né? E a ciência também, né? Os estudos científicos falam muito sobre isso, né? Até onde isso pode ser palpável ou não? Até onde isso pode ser testado ou não? Durante esses 10 dias, o que é que o Ito está fazendo? Ele está fazendo uma pesquisa com o Nakoshi. Ele está vendo se realmente muda alguma coisa, se é espiritual, se é loucura, se não é nada, né? Se é placebo. E aqui, a partir desse momento, que o mangá ele começa a realmente brilhar. Prestem atenção assim em tudo que acontece com esse personagem, que vocês vão ver que é uma obra genial. Absolutamente nada. O segundo local era um hospital mal assombrado, e mais uma vez, nada foi percebido pelo nosso médium. Em seguida, um pequeno apartamento onde duas mulheres foram esquartejadas, o cenário perfeito para fantasmas se manifestarem, mas, de novo, nada. Todas as evidências, ou melhor, a falta delas, só indicavam que toda essa história de trepanação não passava de maluquice, mas as coisas estavam prestes a mudar, e dessa vez, bem rápido. Muita gente tá me perguntando Puta que como eu pariu, tô é muito fazendo anúncio, atualmente porra. as Vai minhas tomar no capas cu. de vídeos aqui do YouTube e também... Nakoshi estava parado em uma rua movimentada quando um vento forte o acertou, e quase como um reflexo ele cobriu os olhos para se proteger. Em seguida percebeu que alguma poeira havia caído no seu olho direito, impedindo de o abrir. Assim ele casualmente olhou para as pessoas ao seu redor com apenas o olho esquerdo aberto. E é aí que a bizarrice começou de verdade. Ele viu um homem com uma metade da cabeça faltando, vivendo normalmente, e um outro, bem gordo, que na verdade era... Então, rapaziada, prestem atenção assim nessas visões aí que o Nakoshi está recebendo, né? Perceba assim nos detalhes de cada pessoa, de como cada pessoa assim tá mudando a sua imagem assim de uma maneira diferente pro Nakoshi. indo como se o Madruga esmagado. E foi aí que ele então se deu conta. Não eram casos isolados. A maior parte das pessoas ao seu redor eram monstros assim. Ou melhor, homúnculos. Formas distorcidas que cada uma daquelas pessoas carregava dentro de si. Cada detalhe dessas distorções simbolizava um aspecto da vida dessas pessoas. Traumas, desejos reprimidos, memórias ou problemas pessoais. Coisas que todos carregavam escondido, como o seu segredo. Então, rapaziada, é aí que começa a ficar bom. Então, quando o Nakoshi ele bota uma mão no olho, né, e vai olhar para as pessoas, ele começa a enxergar o trauma dessas pessoas assim de maneira visual. Ou seja, se uma pessoa foi
muito violentado, uma pessoa que só vive na sua própria cabeça, ele vai ver uma imagem que simboliza mais ou menos isso. Se uma pessoa ela é muito contida em si, né? Ela como é que eu posso dizer? Se acha muito forte, ele vai ver uma pessoa com armadura e começa a ficar extremamente interessante, velho. E se você parar pra analisar assim na sociedade, as pessoas, todo mundo, né, usa máscara, né? É comum usar uma máscara, um papel social para conviver na sociedade, né? Isso é padrão. Agora as pessoas também utilizam máscaras de traumas profundos. Os traumas profundos que as pessoas carregam, né? Seja um trauma na infância, não só abuso, não só traumas ruins, né? Mas traumas positivos também. As pessoas carregam assim esse fardo, assim, essa história no inconsciente delas e isso acaba se projetando na personalidade, né? No jeito, na roupa, na maneira que a pessoa se impõe, se não se impõe, né? E começa a ficar extremamente genial, né? O autor, ele começa assim de maneira bem branda nessas metáforas, né? Nessas analogias e conforme o mangá vai progredindo, aí essas metáforas ficam cada vez mais intensas, assim, mais pesadas. Mais obscuro. Uma dessas pessoas era um líder da Yakuza que tinha a forma de um robô, parecendo um Megazord mesmo. E dentro desse robô havia apenas um garotinho assustado. Então, sobre esse cara, você assim na sua vida, velho, com certeza você conhece alguém assim que se comporta assim muito forte, velho, se comporta como se fosse o Rambo, mas por dentro é só um bebê chorão, assim, só é uma criança, né? E essa criança, ela tem muito medo da reação das outras pessoas, né? Das pessoas machucarem ela. Por isso que elas abordam essa armadura, né? Essa casca grossa, né? E, pô, véio, isso foi extremamente genial, assim, por parte do autor, né? Esse exemplo, assim, ele é muito claro, assim, na sociedade, né? Sempre que você encontra alguém com excesso de alguma coisa, véio, excesso de autoestima, excesso de frieza, excesso de amor, esse excesso ele vai sempre esconder uma falta, uma personalidade que está dentro do seu inconsciente. Chorando. Essa é provavelmente uma das formas mais simples e óbvias de se entender. Ele era um homem grande que afastava todos e a todos com uma armadura de violência e agressividade, simplesmente por estar com medo demais pra deixar qualquer um se aproximar, já que no fundo era isso que ele era, um garotinho assustado. Nakoshi se envolve sem querer com esse Yakuza e acaba o ajudando a entender os seus sentimentos e enfrentar os seus traumas. Mas ao resolver o problema dele, parte da sua forma distorcida vai parar no próprio Nakoshi. Ele agora tinha um braço de robô, exatamente. Então, outro ponto, né? Quando você resolve tentar resolver um trauma de alguém, né? Você acaba pegando o trauma para si também, né? Muitas vezes você está tentando ajudar alguém, um amigo, um familiar, e de uma certa forma você acaba também sendo sugado pelo problema da pessoa, né? Pela energia da pessoa, pelo trauma da pessoa, né? E eu acho que todo mundo já passou por uma situação parecida assim. E o foda é que, por mais que o Yakuza ele não reconheça o Nakoshi, né, o que o Nakoshi tá falando pra ele, ó, velho, você é só um bebê assustado. Eu tô vendo um bebê assustado aqui nos meus olhos, né, na minha mente. E por mais que o Yakuza ele tente negar, ele tente fugir disso, no fundo da mente dele, ele sabe que é verdade, né? E ele acaba chorando assim quando o Nakoshi fala isso pra esse Yakuza. E assim mesmo é na vida, né? Quando você enxerga assim o trauma real da pessoa, por mais que ela tente negar, que ela tente, sei lá, se esquivar, isso desperta assim uma emoção muito forte interior, velho. Como Yakuza, Nakoshi continuava vendo todo tipo de bizarrice, e no dia seguinte seguiu com os experimentos do Ito, contando pra ele sobre tudo aquilo e até ilustrando pra ele ter uma boa ideia do que Nakoshi falava. Ito então começa uma pesquisa pra entender melhor o que seriam aquelas formas, e é aí que ele apresenta o conceito de homúnculos, que são manifestações físicas de conceitos profundos no nosso cérebro, trazendo à tona as partes mais obscuras do nosso inconsciente, algo como o nosso verdadeiro eu. Nakoshi se perguntava por que algumas pessoas pareciam homúnculos e outras não, e bom, a resposta, assim como tudo nesse mangá, é bastante interpretativa, mas ela com certeza trata da forma com que cada pessoa lida com seus próprios traumas.
Existem pessoas que se agarram a conceitos e experiências do passado e acabam deixando que isso as consuma, que as distorce e acaba criando uma versão completamente bizarra de si mesmo. Já outras simplesmente seguem em frente. Também ficava cada vez mais claro que Nakoshi não estava só enxergando as formas reais daquelas pessoas. Os seus olhos não só captavam o exterior, mas também influenciavam aquelas criaturas. Aos poucos, ele descobria que os traumas que observava nos outros eram também os seus próprios traumas. E Cara, isso também é outra sacada genial, velho. Cara, o autor foi muito gênio, velho. Eu não sei como o Homúnculos não ganhou um prêmio assim de melhor mangá, assim, de melhor obra assim da ficção, porque explode a cabeça da pessoa, velho. O Nakoshi, ele, ao mesmo tempo que ele tenta enxergar os traumas que são reais nas pessoas, ele também enxerga pela lente dele, né? E essa lente é um espelho. Toda vez que você procura problema nas pessoas, assim, procura decifrar as pessoas, né? Tem um certo tipo de preconceito. Isso revela mais sobre você do que sobre a outra pessoa, né? Quando você tem um pensamento assim de raiva, um julgamento, às vezes o seu julgamento ele revela mais sobre você, algo interno, do que das outras pessoas, né? E eu poderia falar mais, mas eu vou deixar o vídeo rolando. por isso ele acabava absorvendo para si características dessas pessoas e seus homúnculos. Seguindo o cronograma de experimentos do Ito, o próximo local a ser visitado é uma cabine na macera, que sinceramente é até difícil de se explicar. Mas basicamente é um local onde é possível observar adolescentes em várias posições que o cliente escolhe e depois comprar a roupa íntima que ela estava usando. E esse é obviamente um lugar perfeito para encontrar pervertidos e todo tipo de gente. Então, nessa parte do mangá, o autor ele quer mostrar assim a perspectiva do trauma feminino, né? Mas para a parte das mulheres, assim, quais são os traumas que as mulheres carregam? E, cara, é também muito interessante, assim, né? Porque as mulheres em si são pessoas que têm uma identidade assim muito fluida, né? Que tem a personalidade delas não é tão quadrada assim quanto os homens, né? Elas têm vários tipos de estilos assim, né? De jeitos e fica muito interessante essa parte. Estranha, e por isso, pra lá eles vão. Rapidamente, o Nakoshi percebe que apenas uma daquelas adolescentes é um homúnculo. Ela tem um corpo completamente feito de areia, e isso intriga os dois. Mas não só isso. Ao olhar pro Ito, Nakoshi percebe que ele também é um homúnculo. Sua forma é de um homem completamente feito de água, que a princípio não faz muito sentido pra ele, mas logo faria. Eles decidem então contratar os serviços da tal garota de areia, e na cabine eles descobrem coisas ainda mais bizarras sobre ela. Aparentemente, ela era uma espécie de camaleão de areia, que transforma sua forma física conforme a necessidade para se adaptar ao ambiente e ao momento, não tendo necessariamente uma forma própria. E por alguma razão, o Ito decide que quer ficar com aquela garota pra ele. Então, outro ponto, né? Sobre a menina que não tem uma forma própria e meio que se molda, assim como uma areia, né? E também, assim, as pessoas que vivem nesse estado de sobrevivência, né? Elas não têm outra forma do que se adaptar, né? Para tentar sobreviver. E muitas pessoas, assim, que vivem numa cultura, entre aspas, ruim, né? Uma cultura meio que danosa, negativa, elas acabam se adaptando a essa cultura, né? Acabam se tornando essa cultura para meio que se adaptar na sociedade, né? Assim, se você anda com muitos amigos que são escrotos, talvez para se adaptar, para sobreviver na sociedade, né? Naquela cidade, naquela vila, você também vai precisar se tornar um escroto, né? Se você vive numa sociedade que talvez seja um pouco mais conservadora, né? Seja mais rígida, talvez também para sobreviver você se torne essa mesma cultura, né? A gente vive aqui no Brasil, né? Que é uma cultura muito rica, né? Que tem malandragem, acolhimento, as pessoas são calorosas e muitas vezes para sobreviver as pessoas que dentro de si são antissociais acabam tendo que se adaptar, né? Acabam moldando sua forma para se encaixar. E pra isso ele pretende manipular ela no seu momento de maior fragilidade. Aqui só um adendo, esse mangá trata de temas bastante sensíveis, então se você Vou considera tomar um esse energético pesado aqui. demais, eu recomendo não continuar, porque piora bastante. A garota de areia estava passando por uma fase de rebeldia contra os pais, e isso a levava a cometer pequenos furtos frequentemente. E seria exatamente nesse momento que o Ito se aproximaria, e assim ele faz, convencendo que ele a conhecia muito mais do que deveria, a fazendo baixar a guarda e concordar em passar uma noite com ele. Mas no momento em que ela começa a interagir com ele de uma maneira estranha, as coisas mudam completamente. Ela decide passar batom na boca de Ito e isso
isso quebra a base psicológica dele. O seu homúnculo feito de água começa a vazar por toda parte, até que ele não aguenta e foge dali. A garota de areia havia descoberto, através do jeito que o Ito agiu, que ele era na verdade virgem, e que por isso toda aquela situação o deixava extremamente desconfortável, e por isso ele fugiu. Enquanto o Ito tá desaparecido, nós conhecemos um pouco mais sobre a garota de areia. Ela tem pais e uma casa boa, uma família bem tradicional japonesa. Eles a pressionam a estudar e a se comportar como uma boa menina, o que a leva a desenvolver vários distúrbios comportamentais e de personalidade, a ponto de ela não saber quem ela é de verdade, se tornando um amontoado de areia, ou melhor, de símbolos, já que Nakoshi acaba descobrindo que tudo aquilo que dá a ela forma são na verdade pequenos símbolos, não areia de verdade. Os símbolos que a formavam se embaralhavam entre letras e números sem dar nenhum tipo de sentido pra ela, exatamente como ela se sentia por dentro, bagunçada e sem nexo. Depois do típico jantar em família, a garota se levanta e vai pro banheiro. Lá ela começa a se cortar e tomar do próprio sangue, tudo sem expressar nenhuma reação. Claramente ela estava desesperada pra sentir alguma coisa, mesmo que isso fosse dor, mas tudo que ela sentia era o vazio, e isso se conectava com Nakoshi, que ao mesmo tempo estava em seu carro se estimulando, vamos dizer. E quando ele finalmente conseguiu... Cara, essa parte assim é meio polêmica, né, velho? É meio escroto, assim. Isso quase me fez desistir do mangá, velho. Mas como é genial, o autor é genial, velho. A obra é genial. A gente deixa passar, mas, pô, isso daí foi muito escroto. Na moral. Mas, assim, tirando essa parte, essa questão feminina, né, velho? De se cortar, de meninas se cortando, é muito presente, né, velho? Na sociedade, né? Quem não conhece, né? Alguém que se corta, que é depressiva e tal. Chegar lá, ambos fizeram a mesma coisa. Ela cheirava e bebia do próprio sangue e ele, bom, fazia a mesma coisa com o seu fluido corporal. E isso mostrava que cada vez mais Nakoshi se afundava nos seus próprios traumas e desejos. E durante toda essa confusão, o celular da garota de areia acabou ficando no carro de Nakoshi, que foi até a casa dela pra devolver. Mas ao chegar lá, ela entra no carro e diz pra ele dirigir, pra levar ela pra longe dali, já que afinal ela não aguentava mais toda aquela pressão dos seus pais, principalmente da sua mãe, que a pressionava pra ser uma boa menina e fazer tudo conforme a cartilha. Quando Nakoshi vai entregar o celular pra ela, a mão de areia dela começa a deslizar pela dele como se tentasse agarrar, e por isso ele grita enojado e irritado com a situação. Ela, por sua vez, grita com Nakoshi por ter lido as suas mensagens, invadido a sua privacidade. Mas quanto mais ela grita, o seu homúnculo toma uma forma diferente. No seu rosto aparece isso. E nesse momento... Rapaziada, tem mulheres assim, com todo respeito, que também acabam sendo muito isso, né? Tendo essa perspectiva, assim, essa visão somente sexual, né? Assim, a gente precisa falar a verdade, né? Tirando misoginia, machismo, mas tem mulheres também que só veem o mundo na perspectiva mais sexual, né? Ela pergunta pro Nakoshi o que ele pretende fazer com ela, insistindo na pergunta enquanto o encara. O rosto dela literalmente se transformou em pernas abertas em uma posição. Isso também pode ser tanto uma crítica para as mulheres que são mais sexualizadas, assim, entre aspas, né? Quanto a visão do próprio Nakoshi em relação às mulheres, né? Ele só enxerga as mulheres, assim, em alguns momentos, como só uma xereca, né, velho? Só um buraco. São muito sugestiva. E isso, obviamente, deixa o Nakoshi extremamente perturbado e desconfortável com a situação. Até o ponto em que a cabeça dela cai do seu pescoço e vai parar embaixo da sua saia. Então Nakoshi diz que sabe o que ela realmente quer. E assim ele começa a agarrar a garota de areia contra sua vontade. Durante todo o processo, seu rosto é uma mescla de susto, medo, desprezo, nojo, raiva. Por mais que ele tente tocar o corpo dela, sua mão atravessa o seu corpo de areia. Até que finalmente a garota começa a retribuir a Nakoshi, enquanto pergunta o que assusta tanto nela. E bom, o fim dessa sequência é com o Nakoshi forçando o ato com a garota, que é uma cena bastante perturbadora e pesada. E tudo é muito cheio de simbolismos e falas subliminares. Nakoshi age como se estivesse fazendo uma ação divina. Oi pessoal, Salam Aleikum. Hoje, como vocês podem ver, o assunto tá um pouco mais sério, o unboxing tá diferente. Dando forma a uma coisa disforme, amoldando conforme a sua própria vontade. Mas no fim ele percebe que não havia conseguido acabar com aquela forma repleta de símbolos. E por fim ele acaba percebendo que a garota de areia representava na verdade todas as mulheres que ele já havia dormido. Todas as relações vazias. Então, novamente, né? É um reflexo da própria pessoa, né, velho? Caralho, é muito foda, mano. É um espelho dele mesmo, pô. Esse significado que ele teve, que não conseguiam preencher de maneira alguma o vazio do seu próprio ser. No fim das contas, a garota de areia conseguiu se livrar dos seus símbolos, se aceitando a partir dessa relação bizarra e doentia com o Nakoshi. Ele, por sua vez, absorveu dela a perna de areia. Ele estava ficando cada vez mais disforme, o que aparentemente o levaria a um caminho sem volta. Mas antes de conhecermos mais do seu futuro, é hora de conhecer o passado de Nakoshi e quem ele realmente era. Então, rapaziada, agora tem um plot twist, assim, insano, que, caramba, é muito bem arrumado, né? O Nakoshi, basicamente, ele é um cara que é um feio do interior. É um cara, assim, que é muito feinho e acabou ficando com problemas de autoestima por causa dessa feiura, assim, entre aspas.
No começo da história, conhecemos um homem sem teto que vive entre dois mundos. Uma realidade desoladora que ele se recusa a adentrar e um passado vazio que ele se recusa a voltar. E essa é a descrição perfeita do passado do Nakoshi. Ele de fato era um banqueiro de sucesso, e por isso tinha muito dinheiro, fama e prestígio. Estava sempre acompanhado de diversas mulheres extremamente bonitas que ele levava pro hotel de luxo ao lado da rua. Lá ele as presenteava e dava todo o luxo que o seu dinheiro poderia proporcionar. E assim, pouco a pouco, ele se tornou apenas isso, um cara rico e excêntrico. Alguém que por mais que tivesse acesso a tudo e a todos, continuava vazio por dentro. Nem todo sucesso, carros de luxo ou modelos. Então, e por que que o Nakoshi, assim, mesmo tendo todo o sucesso do mundo, né, sendo um banqueiro, assim, tendo rios de dinheiro, continuava extremamente vazio, né? A gente vê o Whindersson Nunes, vários funkeiros aí, vários rappers também, né, aqui do Brasil, que essas pessoas, elas têm tudo, mas vocês, acompanhando o dia a dia dessas pessoas, assim, veem que elas são miseráveis, velho. Elas acabam tão a um passo assim de se internar, acabam fazendo merda, né, atropelando pessoas por nada, comentando vários absurdos assim. E no fundo essas pessoas são miseráveis. E o que é que elas estão querendo tapar com o sucesso, né? Qual é o buraco do coração delas que elas estão querendo preencher com dinheiro, né, com sucesso? Poderiam preencher o seu vazio interior. Tanto que mesmo estando dentro do seu Porsche caríssimo, ele continuava com o mesmo costume doentio, buscando uma forma de sentir alguma coisa. E isso fica muito claro quando descobrimos que ele, na verdade, se demitiu desse seu emprego que pagava tão bem. Nakoshi escolheu por livre e espontânea vontade deixar pra trás a sua vida, sair em busca de algo diferente, algo que fizesse sentido. Mas por que fazer isso? Por que assim, do nada? Bom, tudo começa quando descobrimos que em Nakoshi nem mesmo seu rosto era real. Ele havia feito uma série de cirurgias plásticas quando mais novo pra ter uma aparência mais bonita, algo que ele gostasse de verdade. Tudo na esperança de se enxergar quando se olhava no espelho. Depois das cirurgias, ele queimou todas as fotos do seu antigo eu, tentando apagar da existência quem ele havia sido um dia. Uma tentativa desesperada de mudar, o que deu certo em partes. Ele finalmente havia conseguido atrair a atenção das pessoas. As mulheres finalmente olhavam pra ele e agora ele era popular. Com isso, tudo começou a dar certo, até que ele percebeu que na verdade ninguém ali estava realmente olhando pra ele, mas sim. Então, é sobre as máscaras agora, né? O Nakoshi, ele é um cara muito feio, assim, um cara do interior, e ele fez várias cirurgias plásticas e se tornou muito bem sucedido para tentar receber validação, né, das outras pessoas. Ele meio que, se você se colocar num influencer, ele é um cara assim que tem muitos traumas, veio de baixo, mas acabou ficando rico e fez uma harmonização, fez várias cirurgias estéticas e colocou lente nos dentes e tudo mais. Só que mesmo ele colocando todas essas máscaras, tudo isso, né? Sucesso, dinheiro, carro, mulheres, aparência, esquecendo todo o seu eu do passado. Mesmo assim, aquele eu que ele tentou esconder, que ele tentou jogar fora, ele continua dentro dele. E não tem como esse eu dele sair, porque é ele. E assim, muitas pessoas assim, elas tentam mascarar os seus traumas, né? Tentam, poxa, fugir. Poxa, eu não sou mais isso, não, eu superei, né? Eu me transformei, eu agora sou bem sucedido, tenho um diploma, né? Tenho riqueza, né? Sou casado. Só que o trauma ele continua dentro da pessoa, velho. Enquanto a pessoa não fazer as pazes assim com o trauma, ele vai continuar e ele nunca vai sair, né? Uma hora ou outra, esse trauma ele vai vir à tona, né? Essa pessoa que o Nakoshi realmente é, ela vai vir à tona, né? Esse cara do interior feio, cheio de problemas, né? De medos, de receio, né? De vergonha dele mesmo. Uma hora essa pessoa vai vir à tona. Através dele, como se todos enxergassem o que ele poderia proporcionar, e não quem ele realmente era. Os amigos só viam as noites de bebida, os colegas só pensavam em se beneficiar no trabalho, e as mulheres apenas nos bens que ele as daria em troca da sua companhia. Nakoshi era, no fim das contas, um homem completamente invisível, e por isso ele decidiu destruir aquela vida falsa. O que é bastante irônico, já que o seu trabalho era basicamente destruir outras empresas através de empréstimos bancários, tirar tudo o que eles tinham e crescer nesse processo de devorar outras companhias. Uma de suas acompanhantes questiona sobre o que acontecia com as centenas de funcionários dessas outras empresas que ele destruía, pessoas que dependiam dos seus empregos para alimentar as suas famílias. Então Nakoshi friamente diz: eu apenas acabo com as empresas. O que acontece a partir daí não me interessa. Então, outro ponto, né? Vamos lá. Vou falar bem rápido desse ponto seus aqui, empregos porque... para alimentar as suas famílias. Então Nakoshi... Então, o que é que acontece com o Nakoshi? Como vocês podem ver nesse quadro aí, o que eu faço é como um jogo. Eu só mexo com os números na minha frente. Para as pessoas que têm uma ascensão meteórica, assim, ganham muito dinheiro,
tem carreiras muito bem consolidadas, assim, bilionários, milionários. As outras pessoas, assim, o mundo das outras pessoas, né, a sociedade é somente um número, é somente um jogo para essas pessoas, né? Elas, no fundo, só se importam com si. E não importa qual família eu vou destruir, eu vou postar alguma coisa polêmica, não importa se o assunto que eu vou falar aqui no YouTube, né, para ficar rico, seja moralmente questionável, não importa se eu vou influenciar milhares de jovens para o caminho errado, eu só penso nos números, né? Só importa nos milhões de views. Tô falando num contexto assim mais de música. Não importa, né, se todo o Brasil vai me ver como uma referência e eu vou levar todo mundo pro buraco, assim, pro lixo mental. Isso não importa, porque tudo na minha cabeça é um jogo e eu preciso vencer esse jogo, né? É tudo números, né? Não importa polêmica, não importa se eu tô aqui todo dia falando mentira pra todo mundo assim na internet, dizendo que o mundo vai acabar. Não importa se eu tô usando a fé das pessoas assim como forma de obter dinheiro, só importa se eu vou vencer ou não. E isso escancara assim uma crítica gigante da sociedade atual da gente, né? Friamente disse: eu apenas acabo com as empresas. O que acontece a partir daí não me interessa. E isso mostra os efeitos de viver essa vida de mentiras, onde as consequências parecem não importar de verdade. Nakoshi se lembra de observar do alto do hotel de luxo um senhor sentado num banco do parque lendo. E agora, muito tempo depois, ele lá embaixo, junto com os outros sem-tetos, pergunta sobre quem era aquele senhor. O homem sem nome que todos os dias sentava ali e olhava fixamente para o seu livro. Os outros moradores de rua então o reconhecem e indicam para Nakoshi que ele na verdade estava olhando para um álbum de fotos e mostram para ele onde ficava sua antiga tenda. E assim, ele vai até lá. Por alguma razão, Nakoshi sentia que precisava saber mais sobre esse misterioso homem. E ao encontrar o seu álbum de fotos, ele tem uma lembrança que o quebra profundamente. Nakoshi se recorda de ter pego um táxi em algum momento no passado para outra cidade mais no interior. E durante o trajeto, o motorista diz que imagina que ele deve ser de um grande banco, a julgar pelas suas roupas de luxo, e que ele também já havia feito parte de uma grande companhia de seguros, na verdade uma das 5 maiores, o que automaticamente faz com que o Nakoshi reconhecesse que aquele senhor era um funcionário de uma dessas tais empresas que ele já destruiu no passado. Ele então questiona o senhor o que ele fazia ali, ao que ele explica que a sua antiga empresa faliu, sua esposa pediu o divórcio e ele se viu obrigado a se tornar um taxista para não morrer de fome. Aquele senhor era ajudado pelo seu filho que tinha conseguido um emprego na região e que agora dependia dele para sobreviver. E o pior de tudo é que isso havia destruído completamente a relação entre eles, e que agora eles não se falavam em casa. O senhor então finaliza dizendo que no fim das contas o seu filho havia perdido todo o respeito que tinha por ele. Nakoshi, ao ouvir isso e saber que é sua culpa, ele quebra completamente. Ele sabia que aquela era uma das dezenas, se não centenas de vidas que ele mesmo havia destruído. Por mais que não sentisse ou não se importasse antes, as suas ações realmente tinham um impacto na vida das pessoas. Por mais que Então, por mais que você tente mascarar, uma hora a conta vai chegar. E quando essa conta chegar, talvez leve tudo, incluindo você mesmo. Por isso que a galera do nada se surta, se mata, se interna em clínica, porque quando você encarar assim, o espelho da realidade, né, sem máscara assim, do que você realmente é, junto com os traumas, com tudo, com toda a bagagem, você vai surtar, tá entendendo? Isso vai acontecer com todo mundo assim, né? Geralmente acontece com os mais velhos, mas em algum momento você vai se desprender das máscaras e vai precisar ficar sozinho consigo mesmo, né? ele não quisesse aceitar. E voltando ao presente, ele percebe que aquele senhor que lia no parque e morava em uma tenda era esse mesmo homem, que de algum modo perdeu o pouco que lhe restava, ficando apenas com as fotos de um passado distante. Uma vida feliz que havia sido arrancada das suas mãos por um desconhecido. Nakoshi estava percebendo aos poucos que as suas ações tiveram um impacto negativo na vida de muitas pessoas, e que de agora em diante ele deveria retribuir todo esse mal de alguma forma, usar as suas habilidades de ver homúnculos para ajudar as pessoas, mesmo que isso o destruísse completamente. Nakoshi continuava vendo muitos homúnculos por toda parte, mas havia um em especial que esteve sempre ali e ele ainda não havia lidado com ele diretamente. Esse era o homúnculo do seu amigo Ito, o homem completamente feito de água que agora Nakoshi sabia ser a forma do pai de Ito, e dentro dele um pequeno peixinho que representava o próprio Ito. Nakoshi já havia tentado entender esse homúnculo de diversas maneiras, através de todas as formas que conhecia, mas dessa vez ele queria tentar algo novo, algo diferente que ele havia visto de relance no homúnculo peixe. Ito deveria se vestir como uma garota, saia, peruca e até maquiagem, tudo para encenar algo que o seu homúnculo havia demonstrado. Ito resistia de todas as formas,
dizendo que não tinha problema de identidade de gênero e que aquilo seria vergonhoso, mas no fim ele aceita. Eles então vão jantar no luxuoso hotel, cada um no seu respectivo papel, e tudo ocorre de maneira estranha como era esperado, até que Ito começa a ver nas mulheres ao redor trejeitos de personalidade e comportamento que começa a imitar. O jeito de segurar e beber a taça de vinho, o jeito de manter as pernas e até mesmo o retoque da maquiagem no banheiro durante o encontro. Todas as coisas que para ele eram essenciais para uma mulher. Ambos mantinham um diálogo de gato e rato, sempre tentando manipular o outro, jogar a culpa no outro para sair por cima de alguma forma. E no fim das contas, os dois estavam diante de espelhos, versões distorcidas e opostas de si mesmo, versões que forçavam a cada um deles enxergar aquilo que mais queriam evitar. Nakoshi continuava vazio e perdido, enquanto Ito não se aceitava de maneira alguma. Eles discutiam sobre o significado daquele peixinho dentro do homem d'água, cada um dizia que o outro teve um peixe quando criança e de alguma forma o seu trauma estava conectado a essa criatura. Mas mesmo assim nenhum deles assumia isso como verdade. Eles simplesmente continuavam jogando a responsabilidade de um pro outro sem parar, como se aquilo fosse resolver de alguma forma a situação. Nakoshi, por não se lembrar nem mesmo de como era o seu verdadeiro rosto, aos poucos foi aceitando aquilo como verdade, apesar de sempre sentir que tinha alguma coisa errada. Mas como já deve ter ficado claro, o Ito pode ser bastante persuasivo quando ele quer. Tudo isso somado ao fato de que o Nakoshi estava cada vez mais afundado nos seus questionamentos existenciais. Era bem fácil convencer que aquilo também era uma parte que ele não lembrava mais. Mas por incrível que pareça, dessa vez ele estava certo. Acompanhamos o Ito em uma viagem ao seu pai onde ele removia todos os piercings e roupas extravagantes. Se vestia como um nerd normal, exatamente como o filho que o seu pai gostaria de ter. E lá vemos que ele havia levado até o quarto de hospital um peixinho exatamente igual ao que o Nakoshi via como um homúnculo. Era como um enfeite para trazer um pouco mais de vida ao local. O nome escolhido... Então, essas máscaras, elas também aparecem visualmente na aparência das pessoas, né? Com piercings, tatuagens, né? Tem muitas pessoas que falam que a tatuagem é uma marca de um trauma que você pode ter, né? Que cada determinada tatuagem tem a ver com um certo tipo de trauma, né? E, pô, isso é muito verdade, né? para o pequeno peixinho foi Siesta, um nome aparentemente aleatório para Ito, mas que teve um grande impacto no seu pai, que ao ouvir isso treme completamente. E diante da verdade que se revelava, ele pede desculpas ao filho. Ele então mostra as fotos antigas do Ito quando era criança, fotos que ele dizia terem sido perdidas ao longo dos anos. Nesse álbum oculto, vemos um pequeno Ito em poses bastante femininas ao lado do seu peixinho de estimação, o mesmo peixe que o Nakoshi via no seu homúnculo. Até o nome era igual, Siesta. Ito, quando pequeno, ficou fascinado com a beleza do peixinho. Ele queria ser bonito como ele, e por isso começou a se vestir com as roupas da mãe que lembravam o peixe. Começou a passar batom e pintar as unhas para ficar mais parecido com Siesta. Claro que era uma brincadeira inocente de criança, mas o pai, ao chegar em casa e presenciar a cena, ele ficou completamente desapontado, e por isso ele matou o peixe, cortando toda e qualquer expressão. Então, isso daí é uma outra perspectiva de trauma, agora mais para essa questão dos viados, né? Assim, com todo respeito, da questão do homossexualismo, né? Que tá muito em alta aí hoje em dia, mulher trans e tudo mais. E basicamente ele mostrou a perspectiva dos homens, aí mostrou a perspectiva feminina também das mulheres, e agora outro gênero, né? E também passa por muitos traumas, assim, muitas confusões assim, mentais, né? Tem muito guardado no seu inconsciente essa questão do homossexualismo, né? Do crossdresser, trans. E ele tá falando assim como é que às vezes os pais limitando acabam sendo a causa, né? De muitos desses casos, assim, né? Às vezes o pai limita tanto, assim, é tão rígido que acaba transformando o filho buscando uma liberdade, né? Faz o filho buscar uma liberdade assim além do normal. E cara, essa parte também é extremamente interessante, velho. Esse mangá ele tem muitas camadas, né? De liberdade e personalidade do filho, o prendendo sobre o que ele considerava correto. E é aí que nascia o seu homúnculo, justamente um peixinho preso dentro da figura do seu pai. Uma figura que mesmo agora, adulto e teoricamente independente, continuava o subjugando. E ao descobrir isso, Ito se derrama em lágrimas. Ele percebe que nunca havia sido livre de verdade por todos esses anos, e que no fim das contas, Nakoshi estava certo. Enquanto isso, nosso protagonista continuava perdido, tentando ajudar a si mesmo, assim como havia feito com tantas outras pessoas. Mas ele continuava sem direção, exatamente como sem teto. Ele estava cada vez mais cabisbaixo e envergonhado. Não queria olhar ninguém nos olhos, não queria perceber e nem ser percebido. Afinal, olhar para os outros reafirmaria algo que ele não gostaria de aceitar, que ele existia, e que a sua vida era aquela, e que era assim que todos o viam. O fato de todos aqueles sem teto andarem sempre de cabeça baixa, evitando o contato visual, é justamente para garantir o escapismo da sua realidade. A mesma razão que os levava a beber tanto e viver em tendas, por exemplo. Aos poucos, o Nakoshi percebe que além da sua apatia emocional, seus sentidos naturais também estão embotando, perdendo completamente a sensibilidade a cheiro, calor ou qualquer estímulo físico. E por isso ele procura desesperadamente por algo que o traga de volta à vida, que o faça se sentir vivo novamente. E é aí que ele se lembra que ainda restava
mostrava uma única foto do seu antigo rosto, do seu antigo eu. Mas ao contrário do que ele esperava, ao encontrar a si mesmo, ele continuava vazio. Isso porque ele havia se lembrado que a sua vida antes de tudo aquilo continuava sendo sem significado. A mesma sequência de ações sem sentido. Estudar, se masturbar, fazer exames, ser ignorado e repetir. Sem trauma, sem prazer, sem frustrações ou alegrias. Simplesmente nada. Nakoshi então finaliza essa sequência com algumas frases que ilustram perfeitamente o seu desespero. Olhe pra mim. Tenha interesse. Não é pelo rosto, nem pelo dinheiro ou carros. Olhe pra mim mesmo. Eu existo. Eu não sou um homem invisível. Olhe pra mim. Por favor, olhe pra mim. E é nesse instante que Nakoshi... Nessa realidade assim de redes sociais que a gente vive, né, nesse contexto tecnológico, a gente consegue perceber que muitas pessoas são assim, velho. Olhe pra mim o tempo todo. 6, 7 stories assim por dia, expondo muito assim a vida pessoal delas, né? Olhe pra mim, eu casei. Olhe pra mim, eu tenho um emprego. Olhe pra mim, tô viajando aqui com a minha namorada. Olhe pra mim, tenho sucesso, né? E no fundo, isso é só a busca por validação, né? É um certo tipo de prisão, né? E isso fica escancarado assim no mangá, né? se lembra que houve uma pessoa, apenas uma, que olhou realmente pra ele. Há muito, muito tempo atrás. Alguém que vai mudar tudo. Quando Nakoshi ainda era um jovem recém-chegado a Tóquio, uma mulher cruzou seu caminho quase que por acaso. Ao contrário de todas as outras pessoas que o ignoravam completamente, ela olhou pra ele. Não para o que ele possuía ou para o que ele dizia, mas sim para ele mesmo. Cara, é cinema. Essa parte do mangá é cinema, mano. É foda demais, pô. O seu nome era Nanako, uma mulher diferente das demais, que não parecia interessada em belos carros e joias reluzentes. E até por isso olhou para um homem feio, pobre e solitário, talvez por se enxergar nele. Afinal de contas, Nanako também era feia de acordo com os padrões de beleza, e por isso ela também era ignorada por todos. O encontro de Nakoshi e Nanako foi marcante justamente porque cada um deles se enxergava no outro, e isso os conectava muito mais do que eles imaginavam. O grande problema é que depois de todos os procedimentos estéticos que Nakoshi sofreu, ele acabou se esquecendo e se afastando de Nanako. Ela desapareceu e quando ele a reencontrou muito tempo depois, ela já não parecia mais a mesma pessoa. Ela tinha uma aparência nova e um comportamento completamente diferente, e negava a todo custo ser a Nanako. Nakoshi sempre teve uma compulsão por mentir desde o início da obra, e sempre que fazia isso, o canto do seu lábio se contorcia. Ele mentia para os outros sem-tetos, contando várias versões diferentes do seu passado. Mentia para desconhecidos, dizendo sempre ser uma pessoa diferente. E principalmente, ele mentia para si mesmo. E Nanako, por sua vez, também havia entrado em um ciclo de mentiras depois de se afastar de Nakoshi. Ela não se sentia pronta para um relacionamento amoroso, mas também não queria se ver como uma prostituta. Então por isso, ela se envolvia com amantes, homens de vários tipos que a davam presentes e dinheiro em troca da sua companhia. Novamente, explicando assim traumas femininos, né? Novamente, dando uma causa assim para alguns comportamentos femininos comuns. E com isso, ela havia se envolvido com todo tipo de gente, inclusive membros da Yakuza. Nesse meio tempo, Nakoshi continuava na sua jornada de curar homúnculos, entre muitas aspas. Um dos últimos que ele se envolveu foi justamente um sem-teto que também convivia com ele no parque. O seu nome era Ita, um ex-chefe de cozinha que preparava as refeições daquele grupo de sem-tetos frequentemente. Ele estava sendo ameaçado para deixar o parque. Ao que tudo indicava, era uma tentativa do governo local de limpar o parque até o ano seguinte. O Natal se aproximava e um parque cheio de moradores de rua não era a melhor coisa para o turismo. Esse homem estava sendo pressionado e sentindo os efeitos dessa importunação. Quando Nakoshi olhou para ele com o seu olho esquerdo, ele pôde ver a sua verdadeira forma de homúnculo. Ele estava literalmente preso dentro de um ovo espelhado gigante. Nakoshi então vai até ele e começa a confrontar Ita, dizendo para ele sair dali de dentro, que ele precisava enfrentar o mundo lá fora, e não se esconder dele. Ita respondia que Nakoshi não entendia, que ele devia ter um lugar para voltar, e por isso dizia aquelas coisas. Nakoshi então se abre e diz a verdade sobre si mesmo, que ele também era igual a Ita. Ele havia mudado completamente desde que saiu de casa, e que não havia enviado nem sequer uma foto para seus familiares, apenas dinheiro. Então mesmo que tivesse coragem para voltar para casa, eles não o reconheceriam de qualquer forma. Ele era um homem sozinho no mundo, ou pelo menos se sentia assim. Ao fazer isso, ele aos poucos se conecta com Ita, até que ele conseguisse se mostrar. Nakoshi levou um espelho até ele, para que ele pudesse sair do reflexo daquele ovo espelhado onde estava preso. E assim, ele finalmente mostra diversas fases da sua vida e que aos poucos o levaram até aquele lugar. Desde quando ele era um bebê, uma criança, um estudante, um aprendiz de cozinha, um noivo, um pai, Nakoshi então começa a narrar as fases da vida de Ita, dizendo que ele sempre se destacou quando mais novo, sempre teve um corpo forte, e que quando terminou o ensino médio, imediatamente começou a sua jornada para se tornar um chefe. Ele era alguém que sabia o que queria e tomava decisões rapidamente. Ele também se casou bastante cedo. Ele tinha uma boa esposa que rapidamente lhe deu uma bela filha. Ita era um homem feliz e realizado, mas de repente a sua esposa sofreu de uma doença súbita e faleceu. Depois disso, ele se afundou em tristeza e sofrimento. Começou a negligenciar a própria filha e a beber sem parar. Frequentemente ele era preso e a sua filha era obrigada a tirá-lo da cadeia. Ela sofria muito por ele. Até que um dia ele se envolveu em uma briga com um funcionário do restaurante onde trabalhava. Ele estava bêbado e ao ser insultado pelo seu sotaque do interior, ele pegou uma faca e atacou outro funcionário. Ita não o matou, mas destruiu completamente o seu braço, impedindo de trabalhar permanentemente. Por conta disso, ele acabou preso por um ano inteiro. E ao sair, a única pessoa esperando era a sua filha.
Ele não conseguia mais segurar uma faca, tremia de medo sempre que tentava, não tinha mais emprego e começou a beber novamente. Assim, as dívidas vieram e nada mais importava. Então, sobre esse personagem, né? A simbologia dele é um ovo espelhado. E o personagem não consegue sair desse ovo espelhado. E, basicamente, ele se vê pelos olhos de outras pessoas, né? E, geralmente, assim, pessoas que sofrem muito preconceito, né? Ex-prisioneiros, pessoas que já fizeram muita merda, assim, na vida, né? Acabam vendo as outras pessoas como sempre apontando o dedo para elas, né? Sempre as pessoas meio que fazem você carregar uma culpa que você não consegue sair, né, dessa culpa, né? E foi por isso que Ita foi parar naquele parque. Ele abandonou a própria filha e fugiu pra ali, com a intenção de morrer a qualquer momento. Nakoshi então o confronta sobre ter deixado a sua filha pra trás. Ele diz que Ita tem sim um lugar pra onde voltar, que ele tinha alguém o esperando, que só precisava voltar pra ela e tudo estaria bem. Ao ouvir isso, Ita desaba a chorar. Ele havia finalmente enfrentado seu trauma. Mas, como de costume, Nakoshi havia absorvido mais um homúnculo. Agora a sua cabeça havia se tornado como aquele ovo espelhado. Pouco a pouco ele perdia sua identidade e se tornava um amálgama de todas aquelas criaturas estranhas. Nakoshi conseguiu ver Ita, e Ita conseguiu ver o Nakoshi. Essa foi a chave pra essa troca que eles tiveram nesse momento. Mas, infelizmente, aquilo não foi o suficiente pra salvar Ita. Na manhã seguinte, ele foi encontrado enforcado em uma árvore do parque. Nakoshi então diz enquanto chora. Ele só precisava de um pouco de coragem pra voltar pra casa. E é então que um dos sem-tetos mais velhos chama a atenção de Nakoshi. Aqui, nesse lugar, ninguém culpa ninguém por não ter coragem. O que é perfeitamente entendível. Afinal de contas, aquele era o lugar para onde as pessoas iam pra fugir da sua própria realidade. Não era mesmo um local onde a coragem era cultuada. E agora, tudo que restava para Nakoshi era Nanako. E ele não descansaria até que ela pudesse ver o seu verdadeiro eu como antes. Nakoshi estava agora ainda mais desesperado. Por mais que tentasse ajudar a todos, nunca dava certo. Ou ele acabava ainda pior, ou pessoas morriam sem que ele pudesse fazer nada para evitar. Ele precisava que Nanako olhasse para ele, visse o seu verdadeiro eu e o salvasse, assim como ele estava fazendo com os outros homúnculos. Mas por mais que ele insistisse, ela continuava negando. Ela dizia que não era Nanako e o seu homúnculo mudava de rosto toda vez que ela mentia. O rosto que aparecia no lugar era sempre de alguma mulher que o Nakoshi já havia dormido antes. E isso irritava profundamente. Ele nem sequer se lembrava dos nomes, apenas sabia que já havia dormido com aquela mulher. Mas apesar disso, quanto mais fundo ele ia, mais ele descobria sobre si mesmo e sobre Nanako. Até que em um certo momento, o rosto de Nanako se transformou, e dessa vez não era uma das belas mulheres que Nakoshi costumava sair, mas sim de um homem feio e estranho. Ele tinha um nariz de porco, olhos caídos e dentes feios, além de uma grande verruga no nariz. O mais estranho é mesmo que tentasse, Nakoshi não conseguia reconhecer aquele rosto. Era como se fosse uma parte da sua memória que ele estava tentando esquecer a todo custo. Mesmo assim, ele continuava julgando Nanako por suas mentiras, dizendo pra ela parar de mentir, que não iria conseguir nada real com todas aquelas máscaras. E é nesse momento que Nanako explode com ele. Ela grita, mandando ele se fuder, dizendo que essa tal verdade que ele tanto busca nem sequer existe, que tudo que existe é o que ele está vendo diante dos seus olhos. Pessoas são sempre iguais. Mentiras, mentiras e mais mentiras, é tudo que vem. Você não é diferente. Eu mudei o meu rosto esperando que isso fosse mudar alguma coisa, mas olha pra mim agora. Vai, pode rir. No fim, não tem uma única pessoa que olhou pro meu coração. E tudo que eu posso ver são os rostos das pessoas, seus bens e seu dinheiro. Nakoshi não acreditava em suas palavras. Afinal, ela havia visto seu rosto antes. Ela viu o homem por trás das máscaras. Como tudo seria mentira? Não pode ser verdade. E é aí que tudo se conecta, literalmente. O rosto feio e irreconhecível que Nakoshi via, na verdade, era o seu próprio rosto antes da cirurgia. Nanako também tinha um rosto feio e distorcido, assim como ele, e por isso eles puderam ver além das máscaras. Eles tiveram um relacionamento, um que gerou até mesmo um filho, mas que por alguma razão, com o tempo, Nakoshi passou a fugir dela. Ao olhar para o seu rosto, o seu olhar se desviava para mulheres bonitas ao fundo. Ele sempre via homens bonitos presenteando mulheres bonitas e todos sendo felizes. Outro tipo de trauma feminino, né? Agora já voltado mais à aparência, né? O Nakoshi tem um trauma relacionado à aparência masculina e agora a gente vê essa questão do trauma da aparência feminina. Felizes juntos. Ele queria aquilo pra si. Era Natal e ele queria ser bonito e estar com uma mulher bonita, chegando a ponto de cobrir o rosto de Nanako enquanto eles transavam pra não ver o que havia por baixo da sua mão. E foi nesse momento que Nakoshi escolheu mudar, fazer as cirurgias que mudariam não só quem ele parecia ser, mas também quem ele realmente era. Ele queimou as fotos do seu antigo passado, destruindo todas as ligações que possuía com tudo aquilo, o que incluía Nanako e o seu filho que ainda não tinha nascido. Nakoshi sabia da gravidez, e mesmo assim escolheu fugir, deixando Nanako e seu filho pra trás. Fugir da sua realidade parecia muito mais fácil do que encará-la, e isso fazia dele uma pessoa horrível e egoísta, e ele sabia disso. Mas agora era diferente, ele não desejava mais fugir, ele queria olhar para Nanako, ele queria que ela olhasse para ele de volta. Ela então diz que não consegue mais ver o coração das pessoas como antes, que tinha perdido a sua habilidade, e é então que Nakoshi diz que sabe exatamente como devolver a habilidade de Nanako. Nakoshi a leva para um quarto do hotel de luxo e a prepara para fazer uma trepanação. Ele diz que aquilo era perfeitamente seguro, que ele já tinha feito 2 vezes e estava tudo bem, então ele aplica anestesia e começa a perfurar a cabeça de Nanako. E por mais incrível e inacreditável que pareça, o procedimento é um sucesso. Nanako agora também tem um furo na sua cabeça, mas ainda não conseguia ver nada fora do normal. Nakoshi estranha, mas depois se lembra que as habilidades podem levar algum tempo para se manifestarem. É então que um dos momentos mais estranhos e inexplicáveis do mangá começa. Nakoshi tapa o seu olho direito e ao olhar... Então,
rapaziada, agora é acredito que o último plot twist do mangá. E esse é um dos mais bizarros, assim, velho. Quando eu li a primeira vez essa porra aí, velho, isso ficou na minha cabeça, assim, por muitos meses, velho. Muitos meses. De tipo, poxa, velho, e se tudo que eu tô vivendo, assim, todas as reflexões, seja só coisa da minha cabeça, né? E esse plot, assim, foi. Caramba, velho, foi o mais genial, assim, de todos. Esse mangá ele é muito genial, mas esse plot aí eu acredito que foi a sacada mais genial de todas. Para Nanako, o que ele vê é a si mesmo. Ele tem uma conversa com ele mesmo sobre aquela loucura dos homúnculos, que tudo aquilo não era necessário. E que tudo que precisava ter feito desde o início era apenas aquilo. Que ele finalmente havia chegado onde deveria. Que ele havia se encontrado. E então, ele se beija. Nakoshi começa a ter uma relação carnal com ele mesmo. O rosto é dele, mas o corpo é feminino. Aparentemente o corpo de Nanako. E durante o ato, quase no ápice do seu prazer, ele diz para olharem um pro outro. E é então que Nakoshi se transforma em Nanako. E dessa vez são duas Nanakos. E bom, aqui é completamente interpretativo. O que eu interpretei da cena é que o desejo mais profundo dos dois era de fato encontrar a si mesmo. E por isso, Então, quando eu falo plot twist, não é esse ainda. Ainda vai vir. Mas o plot twist que vai vir é a sacada mais genial, assim, de todo esse mangá. no momento mais íntimo que pode acontecer entre duas pessoas, eles viam a si mesmo. Era como se eles estivessem se conectando com a sua própria essência durante o ato. Logo em seguida, Nakoshi desperta e vê que Nanako continua dormindo. Ele então parte para buscar comida e ao sair na rua, ele começa a ver a si mesmo no rosto de várias pessoas. Era como se ao invés de ver homúnculos, ele visse a si mesmo. Nakoshi começava a cumprimentar todo mundo, interferindo nas suas conversas e interações como se continuasse salvando aquelas pessoas dos seus homúnculos. Mas dessa vez, a forma de todo homúnculo era a forma dele mesmo. E mais uma vez, como tudo nesse mangá, essa parte é completamente interpretativa. Pra mim, a ideia desse trecho é que antes os homúnculos representavam justamente os traumas de Nakoshi, que acabavam se manifestando de maneiras diferentes em pessoas diferentes, mas que agora que ele havia se encontrado e finalmente resolvido seu próprio trauma, ele se via como uma espécie de ser iluminado, e tinha o conhecimento sobre as vidas de todos os outros e os seus problemas, então ele era capaz de solucionar. Mas esse, com certeza, ainda não era o final de Nakoshi. Depois de tudo isso, temos um time skip de 1 ano. Nakoshi agora está com seu carro estacionado perto da praia onde costumava ir para pensar. Ele parece estar bem estabelecido no local, já que suas tralhas parecem ter aumentado ainda mais, tem roupa secando e um pequeno varal, e ele está completamente diferente. Nakoshi agora usa barba, um tapa-olho e um turbante na cabeça. Ele tem um semblante de paz e tranquilidade. E é nesse momento que o seu velho amigo Ito aparece vestido de mulher. Nakoshi o elogia, dizendo que ele ficou ainda mais bonito, e com isso Ito cora de vergonha. Ele então questiona se o Ito teria ido até lá para vê-lo, e Ito não entende a pergunta de primeira. E nós, leitores, também não. Mas a intenção de Nakoshi fica logo clara quando ele explica o que quer dizer em seguida. Ao tirar o turbante da cabeça, ele diz: "Eu estou cansado de olhar." Na sua cabeça vemos diversos curativos de trepanação. Ele havia feito vários outros furos no próprio crânio. Diz que não pôde fazer a tal da Nanako olhar pra ele, que ele esteve procurando por todo aquele tempo alguém que olhasse de verdade pra ele. E assim pergunta pro Ito: "Você vai olhar pra mim?" Os olhos de Ito então se enchem de lágrimas e ele o abraça chorando. Nakoshi então diz que tudo aquilo era culpa de Ito pra começar. Uma afirmação difícil de negar, ao que até mesmo o Ito concorda. Nakoshi diz que ele precisa assumir a responsabilidade pelos seus atos. Ito então repete que a culpa era dele enquanto chora mais ainda. É então que Nakoshi pega a furadeira que usou em todos os seus procedimentos e aponta contra a cabeça de Ito enquanto diz: "Olhe pra mim." Ito então diz que vai olhar pra ele, pra em seguida pedir que Nakoshi o perdoe. Nesse momento, 4 homens surgem ao longe, se aproximando lentamente do carro. Nakoshi larga a furadeira e sai pra cumprimentá-los. Eram 2 detetives e 2 policiais indo em sua direção, mas todos os 4 tinham o mesmo rosto, o rosto de Nakoshi. E então, o mangá acaba. E todos nós continuamos. Então, cara, o plot twist, que acredito que o Daniel não falou, mas é que é foda, que eu não parei de pensar, que é genial, é que o quê? No final do mangá, nesse time skip de 1 ano do Nakoshi, o Nakoshi, ele meio que começa a pensar que esses traumas, assim, que ele tá enxergando nas outras pessoas, ele começa a entender que tudo isso só foi loucura da cabeça dele, que toda a trepanação, né, a furada na cabeça, não fez efeito de porra nenhuma, não deu poderes, não deu nada. E tudo isso era delírios do próprio Nakoshi, velho, da própria figura fragmentada dele por causa de todos os traumas que ele passou. E essa é a maior mensagem, assim, do mangá, né? Todos os delírios, assim, tudo que você acha, assim, de perspectiva, assim, da vida das outras pessoas, pode tudo ser uma loucura, velho. Pode tudo ser um delírio, uma parada, assim, da sua própria cabeça. E no final, né, do mangá, você percebe que a cirurgia não valeu de nada, era só um experimento, e esse experimento ele falhou, ele era placebo, e foi todo o placebo que fez essa jornada do mangá até agora.
E, na verdade, era tudo dentro da cabeça do Nakoshi. E, no fim, ele entende que tudo isso era loucura da cabeça dele. E, cara, isso é muito foda, muito, muito foda, tá ligado? E quantas vezes, assim, as pessoas não se pegam assim, né, velho? Caramba, tudo que eu pensei, tudo que eu pensava era só doideira da minha cabeça, velho. É foda. Vamos lá ver o final do vídeo agora pra eu encerrar. Vamos com muitas perguntas ao invés de respostas, tentando processar o que a gente acabou de ler. E aqui vão as minhas interpretações pessoais, tanto desse final quanto das mensagens do mangá no geral. Então se você discorda ou pensa diferente de mim, tá tranquilo, relaxa, só comenta aí a sua opinião e tá de boa. Fechado? Então tá, né? Bom, eu acho que no fim das contas o Nakoshi causou a morte da Nanako por conta da trepanação improvisada, parece que ela perdeu muito sangue e acabou não resistindo. Por conta disso, ele se viu obrigado a mudar de local pra poder continuar a sua missão divina de curar a humanidade, mas pra isso ele precisava de ainda mais poder, e por isso perfurou mais ainda sua cabeça, pra poder enxergar mais. E mesmo com toda essa evolução, aparentemente ele nunca pôde encontrar alguém que olhasse pra ele de verdade como ele gostaria. E talvez, só talvez, essa parte é um pouco menos provável, ele tenha tentado fazer a trepanação em diversas pessoas, talvez até matado diversas pessoas, se tornando uma espécie de serial killer, por exemplo. E justamente por isso, o Ito foi o único capaz de entender o que estava acontecendo e levar as autoridades até Nakoshi. O simbolismo de Ito ter ido até Nakoshi vestido de mulher pode ser pra simbolizar um agradecimento, mostrar que ele tinha de fato ajudado muito a Ito. Como se dissesse, olha só como você me ajudou, você estava certo no fim. Uma maneira de talvez retribuir minimamente todo aquele esforço. Afinal, Ito se sentia responsável por tudo aquilo, ele havia sido culpado por todas essas tragédias. E tudo isso em nome de uma curiosidade científica mórbida. Mas acho que a questão que eu mais consegui tirar da obra é a podridão de Nakoshi. Que mesmo sendo um cara isolado, estranho, excluído, isso não significa que ele era uma boa pessoa. Muito pelo contrário, ele era alguém dissimulado, egoísta, narcisista. E no fim das contas, a interpretação do Ito sobre os homúnculos parece ser muito mais próxima da realidade. Todos eram reflexos da mente, como alucinações do Nakoshi. E por aquelas pessoas já terem os seus traumas pessoais, já estarem abaladas emocionalmente, elas estavam suscetíveis a essa manipulação mental do Nakoshi, que mesmo que sem querer ele fazia. Nakoshi com certeza não era um cara legal, acho que isso fica bastante. Então, sobre essas interpretações, né, velho? O mangá, assim, ele tem tantas camadas que o Daniel tem uma interpretação, eu tenho uma interpretação, eu tinha um amigo que eu recomendei também, um mangá, e ele teve uma outra interpretação, e cada interpretação, assim, é extremamente íntima, assim, do contexto da pessoa, né, da filosofia que a pessoa carrega, e, cara, em suma, assim, em resumo, é um mangá extremamente genial, velho. O autor, ele quis passar uma mensagem claramente sobre trauma e sobre máscaras que as pessoas colocam pra enfrentar esses traumas. E, poxa, velho, eu não sei como não tem tanta gente assim que conheça esse mangá, né? Eu não sei como esse mangá ele ainda não é mainstream. Não sei como não ganhou assim prêmios, não tem diversas adaptações aí de filme. Não sei como Hollywood não olhou esse mangá, talvez por ser muito esquisito. Mas assim, Homúnculos é genial, velho. Você precisa ler assim alguma vez na sua vida e com certeza vai te fazer refletir assim na sua vida toda, velho, em toda a sua jornada aí, porque esse mangá ele meio que ele toca assim em vários temas sensíveis assim da construção de um caráter, velho, da construção do seu eu. E, poxa, velho, eu recomendo pra caramba, como se fosse uma sessão assim de terapia através de um mangá, de uma história. E, pô, velho, é muito foda. Eu vou encerrar aqui. E se você gostou, assim, concorda comigo, deixa o like aí. Pode comentar também o que é que achou, se já leu, se não leu, onde encontrar, né? Tá tudo certo. E se eu falei alguma coisa estranha assim, também você pode me corrigir aí nos comentários. E tá tudo certo. Se inscreva no canal, deixa o like aí. Esse é o vídeo, tá certo? Valeu.